Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos à resolução de um problema envolvendo fluxo de quantidade de movimento linear e balanço, né, de quantidade de movimento linear e, consequentemente, detalhamento e resultado das forças agindo sobre um volume de controle ou então, né, sobre uma superfície de uma determinada aplicação. Então vamos lá, esse é um exercício, tá? Qualquer dúvida, voltem na aula anterior para maiores detalhes, tá bom? Então aqui o exercício. Água flui continuamente através de uma seção de cotovelo expansível mostrada na figura. Então, pessoal, essa aqui é uma figura, tá? Essa aqui é uma figura ilustrativa, certo? Só para a gente ter uma leve noção do que estamos falando na prática, tá? Então, isso aqui é uma curva, tá? É um cotovelo, certo? Que forma um ângulo de 45 graus. 45 graus de variação, perfeito? Então é um cotovelo que desvia o fluxo de fluido, perfeito? Como há um desvio, pessoal, obviamente para desviar isso aí há uma força. E quem resiste a essa força é a estrutura do sistema. Estrutura metálica, né, talvez. Perfeito. Nesse problema, né, diferentemente da ilustração, as áreas, né, são diferentes. Então, esta área aqui é diferente desta área aqui. Mas vamos lá, tá? Na entrada do cotovelo, a pressão absoluta é de 230 kPa. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa região, na entrada, pressão absoluta 230 kPa, perfeito? E a área de 0,004 metros quadrados. A direção de escoamento é de 45 graus em relação à horizontal. Na saída, a pressão absoluta é de 200 kPa. A área da seção transversal é de 0,01 metro quadrado. E a velocidade na saída é de 2 metros por segundo. A densidade da água aqui pode ser considerada como 1.000 kg por metro cúbico. Determine as forças de ancoragem nas direções x e y necessárias para manter, né, essa estrutura. Então aqui, pessoal, vamos supor que essa estrutura aqui, ó, ela está ancorada a algum suporte, né? Há uma cinta aqui, por exemplo, né? Uma cinta né, e essa estrutura está ancorada a um suporte, né? E esse ancoramento aqui, essa ancoragem tem forças, né, de resistência, Fx ou Fy, né? Ou então R, né? É normal também utilizarmos a letra R para essas forças de ancoragem. Então, o sistema pode ser dado dessa forma aqui, ó. Temos aqui, ó, né, o sistema, né? Na cor preta aqui, tá, pessoal? É a tubulação, certo? Então, aqui é a entrada, aqui é a saída. Na linha pontilhada em azul é o volume de controle fixo que trabalhamos. Então, esse aqui é um volume de controle fixo, perfeito? Temos o vetor inlet. O vetor inlet é um vetor, né, normal à entrada, né? E sempre vetores normais estão para fora, certo? Como nesse caso. E aqui o vetor outlet, que é o vetor para fora. O restante da superfície, pessoal, não tem fluxo de massa. Por quê? É parede fechada, tá? Então a gente tem entradas e saídas unidimensionais nesse problema, o que simplifica também, tá? As propriedades do sistema, né, são adicionadas aqui à figura. Então temos aqui, por exemplo, uma pressão do fluido na entrada, uma velocidade de entrada do fluido, perfeito? Uma vazão mássica do sistema, uma pressão de saída, na saída da tubulação, e uma velocidade do fluido na saída da tubulação, perfeito? Esses valores são dados aqui, né? Então, pressão de entrada 230 kPa, área de entrada 4 vezes 10 a menos 3 metro quadrado, a pressão de saída 200 kPa, a área na saída 0,01 metro quadrado, a velocidade na saída 2 metros por segundo e o ρ da água 1.000, certo? Então, pessoal, o que primeiramente nós temos que encontrar no sistema? Completar as variáveis, né? Então, o que falta aqui? Determinarmos o valor da vazão mássica e o valor da velocidade na entrada, certo? Então, temos essas duas variáveis aqui a determinar. Como podemos determinar isso? Através de dois balanços. O primeiro, balanço de massa,
Melhor dizendo, essas duas variáveis, pessoal, podem ser determinadas através do balanço de massa, perfeito? E as forças agindo sobre a superfície podem ser determinadas através do balanço de quantidade de movimento linear, perfeito? Então, temos essas duas equações para encontrar as propriedades do sistema. Então, vamos lá. As hipóteses, né? Escoamento permanente. Se o escoamento é permanente, né? Não tem nenhuma variação no tempo, certo? É igual a zero, qualquer variação no tempo. Efeitos viscosos internos desprezados. Pessoal, essa questão aqui é uma aproximação, digamos, um pouco irrealista, tá? Por que isso? É uma aproximação porque nós, nesse período do curso, nesse momento do curso, nós não temos ferramentas necessárias para levar em consideração os efeitos viscosos. O que seriam esses efeitos viscosos? A perda de energia interna, perda de quantidade de movimento linear interna. Então, nós vamos simplesmente desprezar e considerar que não existe efeitos viscosos. Isso quer dizer que a variação da quantidade de movimento linear interna no sistema é nula, perfeito? Não tem nenhuma variação. Levamos em consideração também que o volume de controle é fixo e as entradas são unidimensionais, certo? E, além disso, a pressão atmosférica age em todo o volume. Isso quer dizer que nós podemos trabalhar com a pressão manométrica, certo? Pressão manométrica. Vamos lá, né, a solução. Primeiramente, o balanço de massa, tá? Eu deixei somente um slide porque é um equacionamento simples, tá? Então, a massa que está entrando é igual à massa que está saindo, perfeito? Tá aqui. A massa que está entrando, a velocidade de entrada, vezes a área de entrada, vezes o ρ de entrada. Massa que está saindo, velocidade de saída, área de saída, ρ de saída. É um sistema incompressível, né? Então, corta o ρ. Logo, a velocidade de entrada é igual à velocidade de saída, vezes a área de saída sobre a área de entrada, tá, pessoal? Em termos quantitativos, 2 vezes 0,01 sobre 0,004. Isso nos dá uma velocidade de entrada de 5 metros por segundo. Isso é comum, tá, pessoal? A velocidade é maior quando a área é menor. Então, em seções de menores áreas, a velocidade tende a ser maior. Qual que é o fluxo máximo? Podemos calcular aqui, ó, velocidade de saída vezes a área de saída vezes ρ. Que vai ser igual, pessoal, a velocidade de entrada, a área de entrada vezes ρ, perfeito? Dá na mesma. Isso é igual a 2 vezes 0,01 vezes 1000, né? Então, m ponto igual a 20 kg por segundo. Então, a cada segundo, 20 kg entra e 20 kg saem nessa tubulação. Vamos ao balanço de quantidade de movimento linear. Como dissemos anteriormente, a variação da quantidade de movimento linear dentro do sistema é zero. Então, a gente desconsidera, né, essa variação, tá? A gente despreza atrito interno, a gente despreza qualquer termo que venha a gerar uma diminuição da quantidade de movimento linear dentro do sistema, ok? Então, a equação fica da seguinte forma. A somatória de F das forças externas é dada pela diferença entre o fluxo de quantidade de movimento linear na saída, certo? Menos o fluxo de quantidade de movimento linear na entrada, perfeito? Isso aqui pode ser escrito dessa forma porque são entradas e saídas unidimensionais. Já falei isso anteriormente. Certo? Quais são as forças que agem sobre essa estrutura, pessoal? A gente vai detalhar 3 forças. A força 1, força 2 e força 3. Perfeito? Força 1. Essa é a força da estrutura da tubulação. Então, aqui, ó, força 1. Força da estrutura da tubulação Rx e Ry. É como se essa tubulação estivesse, né, fixa alguma estrutura metálica, certo? Essa é a força da resistência da tubulação. E as forças 2 e 3 são forças exercidas pela pressão manométrica do sistema, P-in e P-out. Por que força manométrica e não força absoluta? Porque a pressão atmosférica ela age em toda a tubulação. Então, nós vimos que a integral fechada, na superfície fechada disso aí, da força gerada pela pressão atmosférica, é nula, tá?
Então, pessoal, a equação pode ser dada dessa forma. A soma dessas forças, né, é igual à variação da quantidade de movimento linear. Como essa aqui é uma equação vetorial, nós temos aqui duas equações. Ora, professor, por que não três? Porque nós desprezamos z aqui, tá? Não acontece nada na direção z. É a equação das forças em x, equação das forças em y, certo? Então, vamos ver essas equações. Primeiramente, né, em x. Em x, a resistência estrutural em x, a força da pressão na direção x. Qual que é a força da pressão de entrada na direção x? Certo, pessoal? É a força dada pela pressão vezes a área, vezes o quê? Vezes, né, a projeção, essa força, ela está nessa direção. Nós temos que projetá-la na direção x. E essa projeção envolve multiplicar pelo cosseno de θ, tá, pessoal? Então, a pressão vezes a área vezes o cosseno de θ. Menos a pressão na saída. A força gerada pela pressão na saída é PO vezes AO, certo? Como a saída já está alinhada com x, pessoal, essa força já está totalizada na direção x, perfeito? Não, isso aqui não existe, tá, pessoal? Eu devo ter errado um Ctrl V a mais aqui, tá? Isso aqui não existe, perdão pelo erro. Igual ao que? Ao fluxo mássico vezes a velocidade na saída menos a velocidade da entrada. Então, a velocidade da saída do fluido já está na direção x, então não devemos projetar em nada. A velocidade na entrada não está na direção x, então multiplicamos pelo cosseno para projetar na direção x, perfeito? É uma velocidade que está nessa direção, projetamos na direção x, certo? Através da multiplicação pelo cosseno de θ, certo? Perfeito? Agora, a equação para y. A resistência estrutural em y, mais Pin vezes Ain, que é a pressão, força de pressão na entrada, projetada na direção y, seno de θ. A pressão de saída, pessoal, não tem nenhum efeito sobre y. Por quê? Essa superfície está alinhada com... Opa! Deixa eu apagar aqui. Isso aqui era para ser um traço horizontal, tá? Está... Pronto, melhorou. Alinhada com x. Então, não tem nenhuma componente em y, tá? É igual a vazão mássica vezes a velocidade de entrada projetada em y, perfeito? Por que esse menos aqui, professor? Porque é o seguinte, essa vazão aqui na entrada, né, ela tem é negativo, perfeito? Então, né, deixa eu voltar aqui. Então, a equação é o seguinte, é a saída menos a entrada, porque por isso esse negativo aí, perfeito? Então, vamos lá resolver primeiro a equação em x, pessoal. Então, essa equação em x, tá? Nós já vimos, né, tudo aqui como funciona. Nós isolamos o Rx, então isolamos esse Rx. A vazão mássica 20, né, nós já calculamos. V de saída 2, V de entrada 5, θ 45, né? Pin, essa aqui é uma pressão manométrica. Tá? Então, isso aqui, pessoal, né, eu vou utilizar outra simbologia aqui, tá, depois. Mas aqui, esse Pin aqui, eu vou chamar de Pin estrela. É manométrico. Então, P em estrela é igual a Pin absoluta menos a pressão atmosférica. Perfeito? Isso, né, 230 menos a pressão atmosférica é igual a 129. Esse 10 ao cubo, pessoal, é o seguinte, é porque isso aqui é quilopascal, então temos que multiplicar por 10 ao cubo. Multiplicado pela área, multiplicado pelo cosseno de 45 graus. E a mesma coisa para a pressão de saída. Né? A pressão de saída manométrica é a pressão de saída menos atmosférica, que dá 99 vezes 10 ao cubo, multiplicado pela área. Perfeito? Pessoal, eu peço para pausarem o vídeo aqui, tá? E realizarem esse exercício e confirmar se está certo. O meu resultado é Rx igual a 594 Newton. Então, se existe aqui uma estrutura metálica, né, que está segurando, né, essa tubulação, essa estrutura metálica realiza uma força para a direita de praticamente 600 newtons, tá?
perfeito? Isso acontece o seguinte, esse fluxo de fluido tende a jogar essa tubulação aqui, ó, tende a realizar uma força para a esquerda. Então, para contrabalancear essa força, Rx, certo? Vamos lá. Agora RY, tá, pessoal? Substituímos da mesma forma, que eu vou resumir um pouco para o vídeo não ficar tão longo, mas vocês podem pausar o vídeo e rever o procedimento, tá? Eu encontrei uma força aqui de menos 435 newton. Quer dizer, pessoal, que essa força RY ela não está para cima, ela está para baixo. Então, a resistência da estrutura tem uma força, né, para baixo, certo? Isso quer dizer o seguinte, que o fluido, o fluxo de massa aqui, faz com que essa estrutura tenda a subir, né? Tenda a ser jogada para cima. Então, a resistência é para baixo. Perfeito? Certo, pessoal? Então, esse exercício, né, ilustra bem as forças necessárias para manter essa estrutura fixa, certo? Sem esse suporte, essa estrutura provavelmente ela teria uma movimentação devido ao fluxo, certo? Um exemplo que eu lembrei agora, pessoal, vocês já perceberam que, por exemplo, uma mangueira de jardim, se você aciona, né, o fluxo ali, abre a torneira e o fluxo é muito alto, essa mangueira ela vai se movimentar, então ela vai bailar, né, no ar, vai dançar. Isso é devido, né, esse fluxo de quantidade de movimento linear, perfeito? Então esse é um belo exemplo prático, né, e cotidiano desses efeitos. Certinho, pessoal? Agradeço pela atenção, nós vamos fazer mais um exercício no próximo vídeo, tá ok? Um abraço.